Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer nossas reflexões sobre o livro de Eclesiastes, 29º encontro. Vamos trabalhar Eclesiastes, capítulo 12, versículo 9 a 14. Com isso, nós chegamos ao final do livro de Eclesiastes. É a última parte. Epílogo. Vamos fazer a leitura. O pregador, além de ser um sábio, ensinou o que sabia ao povo. Estudou, inventou e formulou muitos provérbios. O pregador procurou um estilo atraente, escreveu a verdade com acerto. As sentenças dos sábios são como aguilhões, ou como cravos bem cravados, dos quais pendem muitos objetos. São pronunciadas por um só pastor. O último aviso, meu filho. Nunca se acaba de escrever mais e mais livros. O estudo excessivo desgasta o corpo. Em conclusão, e depois de ouvir tudo, teme a Deus, guarda seus mandamentos, porque isso é ser homem. Pois Deus julgará todas as nações, também as ocultas, boas e más. Deus julgará todas as ações humanas, também as ocultas, boas e más. Com isso, ele termina o livro do Eclesiastes. Aqui nós temos, parece que a mão de duas pessoas que terminaram esse livro. Porque o livro, propriamente, ele termina no capítulo 2, versículo 8. Nós temos esse acréscimo, aqui no nosso livro do Eclesiastes, na mão de dois autores. Então vamos fazer o comentário. O pregador, além de ser um sábio, ensinou o que sabia ao povo. Estudou, inventou e formulou muitos provérbios. Um aluno, discípulo de Coelet, acrescenta uma nota biográfica do seu mestre. Não nos diz onde Coelet nasceu ou morreu, nem onde viveu, mas lhe interessa nos informar da profissão do seu mestre e nos informa seus méritos. Ele teve um grande trabalho literário, compôs provérbios, revelando a atividade sapiencial de Coelet. Ele é o mestre da sabedoria e tinha proximidade com o povo. Versículo 10. O pregador procurou um estilo atraente e escreveu a verdade com acerto. O discípulo fala de seu mestre, Coelet, e sua atividade em suas palavras e escritos. Frisa a fineza de Coelet em seu trabalho literário. Ele era um mestre da palavra, escrevia palavras agradáveis, atraentes. A atividade literária de Coelet destacava em seu conteúdo. Escreveu a verdade. E de forma adequada, isto é, com acerto, unindo o agradável ao belo e verdadeiro. Versículo 11. As sentenças dos sábios são como aguilhões, ou como cravos bem cravados, dos quais pendem muitos objetos. São pronunciadas por um só pastor. As palavras de Coelet são palavras atraentes, palavras de verdade. Escreveu a verdade. Para o aluno, Coelet
é realmente sábio e merece o máximo respeito, cuja doutrina deve ser aceita por todos. Aqui vemos metáforas tiradas do meio dos pastores e agricultores e da vida nômade. As palavras de Coelet são como aguilhões que serviam na época para instigar bois e cavalos. As palavras dos sábios, então de Coelet, são como cravos fixados no solo, que garante a segurança da tenda do nômade. A palavra do sábio, ao mesmo tempo, instigam, dão seguranças, guiam o povo, confirmando aqueles que escolheram o caminho reto e que querem se firmar nele. As palavras do sábio são pronunciadas por um só pastor. Aqui se refere que o sábio, em seus ditos, Aqui se refere que o sábio, em seus ditos, expressa a voz de Deus, pastor de Israel. Deus é o único pastor de seu povo. Ele é o único Senhor. Aqui o aluno afirma que seu mestre possui uma doutrina cuja fonte única é a sabedoria de Deus. Versículo 12. O último aviso, meu filho. Nunca se acaba de escrever mais e mais livros, e o estudo excessivo desgasta o corpo. Aqui temos um outro que vai terminar o livro de Coelet, Eclesiastes. Não se trata do primeiro discípulo que vimos nos versículos de 9 a 11. Aqui este outro autor que encontramos neste versículo faz um acréscimo. Ele pertence a uma escola mais tradicional que aquela de Coelet, e por isso usa a expressão meu filho para dirigir aos discípulos. Ele defende aqui o conjunto do livro e que se possa manter o que está escrito se propagar aquilo que se lê no livro. Aqui este segundo autor deste final afirma para se ter atenção. Nunca se acaba de escrever mais e mais livros, e que estudo excessivo desgasta o corpo. O que o autor deste versículo não aprova, e então adverte, são os exageros de escrever muitos livros e estudar demais. Isso seria uma falta de temperança. A atitude de um sábio é a temperança. Este autor não é simpático a longas discussões eruditas. Em conclusão, versículo 13, afirma: em conclusão, depois de ouvir tudo, teme a Deus, guarda seus mandamentos, porque isso é ser homem. Neste versículo temos dois imperativos, temer e guardar. Teme a Deus, que se deve aceitar a supremacia de Deus, a soberania absoluta de Javé. Em consequência disto, o segundo imperativo afirma, guarda seus mandamentos. Vemos que o tema temor de Deus, segundo este autor destes versículos, dos versículos 12 a 14, era um tema familiar a Coelet, mas não encontramos na obra a relação de temor de Deus com guardar os mandamentos. Talvez aqui o autor desses versículos tenha assim entendido. Porque isso é ser homem, ou é ser o ser humano. Aqui se crê que o essencial de toda a concepção religiosa seja o temor a Deus, guardar seus mandamentos. Aquele que faz essas coisas realizou o plano de Deus sobre o ser humano e levou a termo
a realidade do ser humano. Versículo 14. Pois Deus julgará todas as ações, também as ocultas, boas e más. Assim, quem teme a Deus, guarda seus mandamentos, nada tem a temer, nem mesmo o futuro incerto, nem mesmo de Deus que irá julgar todos os homens. Pois onde tudo é transparente, e nada se oculta a Deus, aquela pessoa tem consciência de que Deus é capaz de conhecer as coisas ocultas, boas e más. E por isso, na confiança, se coloca sempre diante de Deus, vivendo a sua vida no temor divino. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós. A partir da próxima semana, nós vamos iniciar a leitura do livro da sabedoria. Paz e bem a todos.